Todas as vezes que eu monto uma frase em espanhol, eu preciso seguir a estrutura P, V, O, que seria um pronome, mais um verbo, mais um objeto. Então, para poder montar uma frase, eu preciso conhecer cada um desses. A gente vai começar falando então dos pronomes, mais especificamente dos pronomes pessoais, que são aqueles que fazem ação dentro de uma frase. Mas como a gente estabeleceu no último vídeo, o espanhol é um idioma que é falado em muitos países diferentes. Então a gente vai ter algumas variações nesses pronomes dependendo de onde eu estiver. Como assim? Se eu estiver falando eu, vai ser sempre um yo. No máximo vai mudar a forma de falar, certo? Dá uma olhada no vídeo de sons para você ver melhor quais são as alternativas. Agora, se eu quiser falar do tu ou do você, eu normalmente vou ter um tu, mas eu também posso ter um usted e eu também posso ter um vos. Se eu estiver falando do ele ou do ela, eu vou ter normalmente um ele ou um ella. Se eu estiver falando do nós ou do a gente, eu vou ter um nosotros. Se eu estiver falando do vós ou do vocês, eu posso ter um vosotros, mas eu também posso ter um ustedes ou um vos. E se eu estiver falando do eles e do elas, eu vou ter um ellos e um ellas. Tá, então como assim? O que eu faço com todas essas minhas opções diferentes? Os mais universais dessas segundas pessoas vão ser o tu e o usted. Então esses vão estar presentes na esmagadora maioria dos lugares que falam espanhol. Só que o nível de formalidade que cada um deles representa vai variar de lugar em lugar. Então como assim? Na Espanha, por exemplo, é mais comum que eu utilize tu de uma maneira informal e usted de uma maneira formal. Então eu chamo o meu melhor amigo de tu e eu chamo o meu avô de usted. Por outro lado, na Colômbia, o contrário acontece. Então eu chamaria o meu irmão e super amigo de usted, mas eu chamaria o rei de tu. Então, o nível de formalidade não vai ser necessariamente escrito em pedra. Depende de qual cenário você vai estar falando. O vos segue a mesma premissa, então ele é também uma alternativa para o tu ou para o usted, só que ele já não é tão internacional assim. O vos, ele só meio que vai existir aqui nos nossos países vizinhos. Então ele vai ser extremamente comum no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, em especial nas cidades ali de borda. Então ele é como se fosse uma equivalência do você brasileiro para o nosso espanhol latino-americano, aqui dos vizinhos. Então eu posso usar esse você como uma substituição para o tu, também, em especial, em cenários informais. Mas, mais uma vez, vai variar de quem e onde costuma falar, certo? Tá, mas o que eu faço, dado que eu tenho 3 alternativas diferentes para me referir a você? Como é que eu faço para escolher qual que eu vou usar? Eu sou um grande adepto da ideia de em Roma, faça como os romanos. Então, se eu estou conversando com alguém, a partir do momento que essa pessoa usou um específico pronome para se referir a mim, eu vou simplesmente repetir esse pronome. Então, estou conversando com alguém, se alguém me perguntar, e tu? Eu vou começar a usar tu para sempre. Eu vou começar a tutear, que é como a gente chamaria disso. Se essa pessoa me chamou de usted, eu vou ustedear. E se essa pessoa me chamou de vos, eu vou vocear. Então, eu costumo seguir aquilo que a pessoa que está falando comigo refere-se a mim primeiro. Fica a teu critério. Qualquer um deles funciona equivalentemente bem. Fez sentido?